as pessoas não compreenderam. A imensa maioria da humanidade não está entendendo o que está acontecendo nos nossos dias. A gente tem grandes desafios que estão diante de nós hoje em dia. Desafios energéticos, ambientais, políticos, sobre o modelo econômico, o sistema financeiro, e por aí vai. Tudo está desmoronando, tudo está em estado falimentar. As igrejas, as religiões que se combatem entre si, as várias correntes filosóficas, cada uma tentando explicar o mundo a partir de um ponto de vista restrito dela, tentando colocar outros sistemas filosóficos em torno do seu, ideologias e por aí vai. E as coisas só pioram, como vocês muito bem conseguem ver. Isso todo mundo sente. Agora, a visão clara do que está acontecendo num nível um pouco mais profundo e como proceder num mundo desse tipo, isso poucos conseguem compreender, minimamente. Poucos. Bom, toda sexta-feira eu recebo um resumo daquela plataforma Medium, tem uns textos que eu acho interessante. Eu já falei bastante aqui sobre a questão energética. Eu até recomendo, quem se interessa por essa temática, tem um sujeito que escreve lá periodicamente, que se auto-intitula B de bola mesmo. Se digitar The Honest Sorcerer, o feiticeiro honesto, Medium, você vai encontrar o link para os textos desse sujeito. Ele é uma pessoa que mora na Europa Oriental, se não me engano, já é um homem, certa idade, formado em engenharia, que trabalhou na indústria e abandonou faz um tempo o emprego, e ele entende muito bem sobre a questão relacionada à energia, economia, desenvolvimento humano, e todo o nosso modo de vida. Ele vem se dedicando a acabar com várias historinhas falsas que são propagadas por aí sobre energias verdes, desenvolvimento sustentável e coisas do tipo. Eu recomendo para quem tiver interesse ver as coisas dele. A visão que ele pinta é bem sombria, e eu concordo com a visão dele. Em termos de recursos energéticos, modo de vida, esse tipo de sociedade industrial baseada num crescimento sem fim, num consumo cada vez maior de recursos, não só recursos materiais e energéticos, mas também recursos vivos. A gente usa todas as formas vivas do nosso planeta para satisfazer desejos egoísticos, que beiram, ultrapassaram já muito o nível de imbecilidade, e nós ficamos nessa armadilha achando que, tornando coisas altamente desnecessárias, algo necessário, a gente tornou um monte de luxo inútil em necessidades, criamos necessidades artificiais, e nós deveríamos estar focando, fazendo todos os nossos esforços para viver uma vida o mais simples possível. Isso não significa ser pobre, passar fome, não tomar um banho morno todos os dias, não ter o seu sofá, a sua televisão que seja de 40 polegadas, Smart TV, com seu streaming, não usar internet, não ter roupas para te agasalhar, alimentos.
mas significa você saber usar o necessário disso tudo, o que você realmente precisa, e usar isso para crescer interiormente, né? Para você despertar mais a sua consciência. Daí não tem problema, né? Mas o problema é que as pessoas não fazem isso em sua imensa maioria, né? Eu não vou falar, né, que a pessoa tem que fazer especificamente atividades A, B, C e D, né, que cada um tem, né, existem milhares de maneiras de você crescer espiritualmente. Mas você precisa usar as atividades mundanas, os seus bens, os seus objetos, né, o que você consome, né, mesmo as coisas, a informação, né, questões de lazer, você deve usar para você despertar a sua consciência, se tornar mais poderoso interiormente, né, aumentar a sua capacidade de percepção, né, de lidar com a complexidade da realidade. E, consequentemente, você vai ganhando mais paz. Você vai ganhando mais paz. Bom, eu já falei, né, muito sobre essas questões aqui. Mas hoje eu queria mostrar aqui algumas imagens, alguns gráficos para dar uma ideia para vocês da gravidade da situação pelo qual nós estamos passando. Quem não tem, né, quem tem menos de 80 anos de idade, né, 75, seria interessante prestar atenção, porque isso vai chegar a afetar profundamente a vida, né, dessas pessoas, o que constitui a imensa maioria da humanidade. Nós estamos entrando numa era em que não há mais energia barata, acessível. E a nossa civilização é toda fundamentada em energia barata e acessível. Tudo que você possa imaginar, né, até atuidades que te permitem ter condições para exercitar uma espiritualidade maior, espiritualidade no verdadeiro sentido dela, até mesmo essas pessoas dependem de uma mínima base material e energética, né, inclusive de biodiversidade, né, então material, energética e viva, para conseguirem ter um mínimo de condições para exercitarem, né, o crescimento interior. Então é muito grave as coisas pelas quais a humanidade irá passar, né, nesse século. Para quem está muito preso nas coisas do mundo, nas coisas materiais, nos bens, serviços, consumo, nessa expectativa de crescer cada vez mais a economia, para esse tipo de pessoa vai ser como a destruição total, vai ser como a morte, vai ser como muito pior do que a pessoa possa imaginar. Para a pessoa que está sintonizada com a essência das coisas, percebe já uma realidade mais profunda, consegue ter grandes experiências, né, grandes alegrias com coisas muito simples, né, não barulhentas. Para esse tipo de pessoa, não vai ser tão ruim, né, vai ser muito bom tudo o que está acontecendo. Não que essa pessoa, né, esse tipo de pessoa também não vá passar por provas e desafios, tanto no terreno material quanto no âmbito, né, mental e espiritual, né, especialmente no espiritual. A pessoa vai passar por desafios nesses tempos. Mas para esse tipo de pessoa, é muito mais, né, essa pessoa tem muito mais força para lidar com as coisas, porque ela enxerga uma realidade mais profunda, porque o que impacta terrivelmente uma pessoa materialista impacta muito pouco uma pessoa já com maior grau de consciência, com um grau de consciência acima, bem acima da média, né? Afeta muito pouco.
né? Mesmo que seja uma dor terrível, ela contém a capacidade de transmutar essa dor em uma experiência que irá lhe traçar caminhos realmente que apontem para uma evolução, para uma ascensão do seu ser. Então, dito isso, né, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens que eu estou, né? E agora, hoje de manhã, lembrando que esses vídeos, né, eu já postei há tempo, hoje é dia 10 de janeiro de 2025, né? Um vídeo, né, um texto que eu peguei que eu acho bem interessante. Então, o texto é esse aqui, né? É de uma pessoa que eu não conheço, né? Mas ela fala sobre questões relacionadas ao ambiente. E aqui, né, é Elizabeth Robson. É um texto aberto, parece. Você não precisa ser membro para ler. Eu, inclusive, não sou. Ela fala vendo o sobressinal, né, overshoot, que é o grande problema dos nossos tempos. Essa figura aqui, ela mostra, né, o quanto a humanidade consome de cada tipo de energia, né, desde o ano 1800 até 2023, praticamente ontem, né, em termos de nossa história de nossa espécie, né, e mesmo em história de civilização, né, começando no milênio 4 antes de Cristo. Vejam só, né, nos últimos 223 anos, se a gente voltar para o final, né, do século XVIII, início do século XIX, quando a Revolução Industrial estava engatinhando, praticamente toda a energia que a humanidade obtinha para tocar, né, todo o seu modo de vida, que incluía imprimir livros com coisas elevadíssimas, né, que inclui o sistema educacional, inclui, né, o ter tempo livre para fazer coisas mais interessantes, né? Energia é algo que está relacionado com tudo que você possa imaginar. Você percebe que a gente era apenas, né, só contava com a biomassa. Biomassa é a matéria não viva, né, recursos minerais, a lenha para aquecer, para cozinhar alimentos, às vezes para propulsionar umas maquininhas bem simples, né? Você usa o solo para cultivar os alimentos, você mata, né, os animais, matéria viva, né, para você se alimentar, ou usar como tração, né, transportar mensagens, mercadorias, né, mas a gente basicamente só contava com esse tipo de energia. Tanto que se você pegar um gráfico que mostre a população mundial e pegar esse mesmo período, né, esse mesmo intervalo de 223 anos, você vai reparar que o crescimento populacional vai ser mais ou menos proporcional a esse crescimento de consumo de energia. Qualquer semelhança, né, relação profunda entre os gráficos não é mera coincidência, certo? Então, nesses últimos 2 séculos e pouco, a gente descobriu, né, o carvão como mineral, como fonte de energia, o petróleo e o gás natural. São as 3, né, a tríade, né, a trindade dos combustíveis fósseis, que não são renováveis, pelo menos na escala de tempo que a gente está operando, né? São renováveis considerando escalas de milhões, dezenas de milhões de anos. Mas numa escala que a gente tem, eles não são nada renováveis. E a gente não pode trabalhar com isso. Daí você vê nos últimos 50, 60 anos, em especial nas últimas 2, 3 décadas, o aumento um tanto pronunciado de fontes diversas, como
nuclear, né? Hidráulica, né? Hidroeletricidade, eólica, solar, entre outros, né? Inclusive biocombustíveis. Daí existe um alarde hoje em dia que fala, não, o futuro é isso, o futuro é o hidrogênio, o futuro é a energia solar, o futuro é a energia eólica e tudo mais. Só que aí que está a questão, né? Eu não vou ficar nesse vídeo falando sobre um monte de asneiras aqui que são ditas, né, propagadas por aí, inclusive por especialistas, né? Eu já dei uma palestra aprofundada sobre essa questão no canal do Flávio Vale. Se chama O Fim do Crescimento Econômico. Né? É só digitar, né? Leonardo Oliva, Flávio Vale, O Fim do Crescimento Econômico, vai aparecer lá a palestra que eu dei no canal. Eu não estou falando aqui para aumentar a visualização, não, do que eu falei. Estou falando porque lá eu trato em 1 hora e pouco, né, em maior profundidade, o porquê dessa questão é tão grave. Né? Isso afeta todos nós nesse planeta. Na verdade, tem um monte de gente sofrendo e não sabe por que essas coisas dão uma ideia do porquê disso, em termos materiais, né? Que é o que as pessoas ainda hoje em dia valorizam e veem como a única coisa real. Mas eu posso colocar aqui embaixo, né, referências. Né? Eu vou inclusive falar. Procurem um livro de um sujeito chamado Thomas Murphy, né? Murphy com PH, sobre essa questão. Se eu não me engano, o título é Energy and Human Ambitions on a Finite Planet. Energias, né, energia e ambições humanas num planeta finito. Se fizer uma busca boa, você consegue encontrar o PDF desse livro na internet. Ele explica muito bem, né, qual é a nossa realidade atual, do ponto de vista energético, industrial e desenvolvimento, né, como humanidade. Eu recomendo. Eu recomendo também, vocês podem procurar encontrar no YouTube, algumas textos, falas de um sujeito chamado Luiz César Marques. É um professor da Unicamp já aposentado, departamento de arte, se não me engano, se formou lá mesmo, se eu não me engano, em História. Inclusive, ele foi num canal, aquele canal Quem Somos Nós, né? Não aquele canal das EQMs, o nome é bem parecido, né? E que faz uma série de entrevistas com pessoas famosas. Um deles, né, teve uma entrevista com ele de 1h30, se não me engano, onde ele fala, né, ele também dá uma visão muito boa sobre a nossa condição planetária atual, como civilização, né, do ponto de vista de energia, né, de economia e de política. Ele explica isso muito bem, sem nenhum viés ideológico, sem, né, nenhuma tara das que existem por aí, né, como é muito comum encontrar. Essa é a outra referência, né? Existe também outros sujeitos, né? Tem um cara muito bom que fala sobre essa questão, que se chama Sid Smith, S-M-I-T-H. É um professor também de uma universidade norte-americana, cujo nome agora não me lembro. Ele deu uma palestra muito boa, né, também, que está no YouTube, dura 1 hora, exatamente, mais ou menos 1 hora, e o título é muito sugestivo. How to Enjoy the End of the World. Como desfrutar o fim do mundo. É um tanto assustador o título, mas ele não visa, né, assustar as pessoas, né, deixar as pessoas desesperadas. Ele visa trazer uma realidade baseado no bom e no melhor que a gente tem de ciência hoje em dia. Né? Sid Smith. Né? Eu vou colocar tudo na descrição, gente, para vocês buscarem. Né? Então, esses 3 referências aqui
são muito boas, que reforçam isso aqui tudo, essas coisas que eu chamei a atenção nesse vídeo. Né? Se a pessoa realmente começar a entender o que está sendo passado, a pessoa vai, né, ficar muito preocupada, né, vai cair, vai ficar down. Mas a partir desse ponto, o sujeito tem uma base real no qual ele pode começar a atuar de maneira mais madura nesse mundo. É porque não adianta atuar, um monte de pessoa atua nesse mundo achando que é nota 8, né, que o mundo está nota 7,5, nota 3, nota 5, por aí vai. As pessoas estão atuando sobre uma base falsa, porque elas não querem ver a realidade no seu nível mais profundo. Que, na verdade, se a gente for ver a realidade da situação, está muito mais para um 0,01 e tal. O que é algo bem deprimente / desesperador. Mas é preciso que você, meu amigo, minha amiga, aceite esse aspecto da realidade antes de começar a atuar de maneira realmente efetiva nesse planeta. Exige coragem, exige estofo interior. Mas isso precisa, né, se a pessoa quiser realmente, né, falar algo, né, pôr a boca no microfone, querer passar alguma coisa, né, influenciar os outros, não no sentido de se tornar influencer, mas no sentido de mostrar, olha, isso é importante, eu não estou passando uma coisa, né, para se seguir, estou passando uma coisa que tem a ver com a nossa sobrevivência. Né? Então, se a pessoa quer fazer isso, antes ela precisa estar a par da realidade. E essa realidade aqui, que eu estou citando nesse vídeo, não assim, está profundamente relacionado com dimensões superiores, mas, né, é algo que qualquer pessoa hoje admite como real, né, e grave, mesmo que a pessoa não faça nada e não entenda o porquê ser grave. Então, seria interessante as pessoas começarem a se debruçar sobre isso. Né? Aqui mais uma aqui, ó. Quanto a nossa população cresceu nesse mesmo intervalo desde o ano 10.000 a.C. até hoje. Né? Você vê também que isso não se sustenta. Né? Olha só, desde que eu nasci, a população já quase duplicou da humanidade. Né? Se você ver aqui, ó, nesse outro extremo, demorou milhares e milhares de anos para a população da humanidade duplicar. E hoje ela duplica cada vez mais rápido. Isso também diz respeito a coisas, né? Quem sabe sobre crescimento exponencial sabe que, ó, a única coisa que pode ir para o infinito sem problema são questões do espírito para cima, né? Coisas materiais, né, que tendem ao infinito, uma hora a máquina pifa completamente, né? Explode. Esse é o nosso rumo. Então, existem vários mecanismos que a natureza, né, e níveis, né, espirituais superiores estão agindo de tal modo que a gente compreenda que a gente precisa desacelerar exteriormente e acelerar interiormente para começar a colocar o nosso ser em movimento. Então esse vídeo, de novo, infelizmente é para poucos, mas esses poucos precisam estar cada vez mais despertos, né, dessas realidades profundas e atuar com firmeza, mesmo que esteja com você contra 20, 30 numa mesa, você fala, não é isso, deixa eu explicar. Mesmo que os outros te façam de palhaço, você tem que permanecer firme como uma rocha, né, em suas visões, né, em suas percepções. Então, a coisa é grave, né? A coisa é grave. E a pessoa precisa saber lidar com essa realidade. Né? Tem várias figuras aqui. É interessante vocês verem depois, porque vai mostrar, né, que a gente não está assim
não está tomando um caminho legal. A gente, muitas coisas foram até certo ponto aproveitadas por poucas pessoas para elas se melhorarem, mas muito pouco, né? E agora o planeta, né, por ter sido tão pouco crescimento espiritual comparado ao material, agora estão vindo as consequências de tudo isso. Bom, era essa a mensagem de hoje. Né? Vejam, né? Procurem se inteirar mais sobre o tema, né? Sobre a situação, e até a próxima.